Segundo dados do IBGE, atualmente 1 em cada 2,4 casamentos termina em divórcio. E esse número não para de crescer. Em menos de 20 anos, de 2004 a 2021, os divórcios aumentaram 196% e os casamentos têm durado cada vez menos. O tempo médio caiu de 17,5 anos para 13,8. E além da crise nos casamentos, também tem rolado uma crise com os solteiros. Em 2023, o aplicativo de relacionamentos Happn lançou uma pesquisa e 81% dos brasileiros assumiu que passa muito mais tempo dando curtidas do que investindo em conversas. E 71% deles afirmam sentir ansiedade ou medo de estarem perdendo algo por não estarem conectados aos aplicativos. O famoso FOMO, Fear of Missing Out. Por que será que o amor não vinga e as relações não vão para frente? Para conversar comigo sobre isso, eu trouxe aqui ao podcast Amores Possíveis André Alves, escritor, pesquisador e psicanalista, cofundador da Float Vibes e co-host do podcast que eu amo, que está nos meus preferidos, Vibes em Análise. André, muito obrigada por estar aqui, é uma honra ter você aqui comigo. Obrigado, Carol, obrigado pelo convite, estou super empolgado também de falar contigo. Não é essa pergunta de $1 milhão? Bom, é uma série, né? A gente vai ter pelo menos 8 horas aí de gravação. Exatamente. Eu vejo que tem essa frustração latente de relações que não vão para frente. Como se a gente estivesse vivendo uma era de amores abortados ou amores interrompidos. Por que você sente que a gente está vivendo nesses eternos começos? Eu gosto muito do termo da Eva Illouz, a socióloga, que fala da nossa era como a era das intimidades frias. E o Lucas e eu, a gente fez um episódio que a gente chama de Paixões Bloqueadas. Maravilhoso, eu vou citar ele muito aqui hoje. Ai, que bom que você escutou e gostou. Amei. Esse é um dos episódios que a gente tentou começar a dar conta dessa questão que ela é tão pulsante na clínica e ela é tão forte na cultura. E para a gente começar a desempacotar isso, o termo intimidades frias é muito interessante para mim. Porque diz de uma confusão que a gente vem fazendo e na qual a gente está profundamente imerso. Achei muito interessante que você citou já um aplicativo de cara, né? E você sabe que a Eva Illouz é alguém que vem trabalhando há um bom tempo no impacto dos aplicativos ou dessas redes sociais que prometem pra gente vínculos, mas o que elas nos entregam são conexões. Sim. Essa é a primeira confusão. Uma conexão, ela é diferente de um vínculo porque ela é um acesso, mas ela não é um tipo de aprofundamento. A gente tem uma quantidade muito grande de conteúdo, de falatórios sobre como é que a gente vai se ligar ao outro, mas a gente tem muito pouco sobre como é que a gente cultiva o outro. Como é que a gente desenvolve laços em toda a sua complexidade, em toda a sua dificuldade, como é que a gente sustenta isso. Acho que daí dá pra gente começar. Sim. E segundo, a gente foi fazendo esse dado de curtir, né? Então eu curto, mas não necessariamente eu inicio conversas, que é um dos impactos maiores de toda essa era tão imagética na qual a gente está imerso e também dessa cultura dos aplicativos de uma forma geral, que existe uma fixidez muito grande ou uma fixação pra gente, ou até um fetiche pra gente ir para os termos mais caros para psicanálise, no sensorial, na imagem. E a vida, assim como as relações, vão virando um grande catálogo. Qual que é o spoiler disso? O sujeito contemporâneo é atravessado o tempo inteiro por uma sensação insuportável de que tem sempre alguém melhor. Tem sempre um match mais perfeito. Tem sempre alguém que é mais bonito, mais rico, mais isso, mais aquilo que está nos esperando e a gente talvez esteja perdendo tempo. E aliás, para que perder tempo? Né? Tem tanta gente, tem tanto peixe no mar, como diz uma dessas redes, desses aplicativos. Então, de novo, é um investimento muito grande que a gente tem no match, mas uma dificuldade ainda maior que a gente tem de tolerar toda a negatividade que está profundamente implicada num vínculo. E te ouvindo, eu fico pensando que essa sensação de que tem sempre outro peixe melhor no mar funciona numa via de mão dupla, que é, se eu penso que tem sempre alguém melhor,
Logo, essa pessoa com a qual eu estou falando também está pensando que tem alguém melhor e eu nunca vou ser suficiente para ela. Então, mesmo que eu não esteja tão interessada, eu já entro nesses primeiros encontros com medo de não agradar e querendo acertar e atender a demanda da projeção da imagem que eu fiz dessa pessoa a partir do meu stalking. Então, são duas imagens se encontrando, mas não se vinculando, porque já estão ou performando ou pensando aqui, a pessoa foi no banheiro, eu preciso falar com outra pessoa. E aí não existe encontro de pessoas possível, né? Tem uma galera no Brasil que estuda o trabalho do Adam Phillips, né, que é um psicanalista inglês muito interessante, que ele escreveu um grande livro chamado Monogamy, né, Monogamia. O Lucas Bolamar fala bastante desse trabalho, e a gente também pensa bastante no trabalho relacional à luz do Adam Phillips. E o gancho que o Adam dá pra gente é a ideia de que uma relação ela sempre tem grandes mal-entendidos. A questão é quanto de mal-entendido a gente consegue tolerar. E quanto de mal-entendido torna-se insuportável. Isso você sabe que eu tô num trabalho aí de casais agora, né? Atendendo casais, trabalhando com casais. Não, que maravilhoso! E isso é muito cristalino, Carol, de que quantos casais chegam na clínica e nos seminários, nas escutas, isso vem com muita força, já com males entendidos que estão calcificados. Né, e nesse momento em que o amor esgotou mesmo, porque são padrões de comportamento que estão tão solidificados que é difícil quebrar. É difícil quebrar, inclusive, a ponto de restituir o diálogo. Esse é o trabalho da clínica de casais, ou da psicanálise vincular, ou de, enfim, uma série de trabalhos com grupos. Como é que a gente restitui o diálogo? E aí, eu estou dando uma volta meio longa, mas eu vou chegar lá. Sim. O que o diálogo faz? O diálogo, ele também restaura a possibilidade de se escutar e de lembrar que qualquer comunicação tem muito ruído dentro. Qual que é a promessa dessa era tecno-neoliberal ou de tanta tecnologia e de tudo sempre à mostra ou dos aplicativos da fixidez e fixação no sensorial? Eu sei tudo. É aquela lista do Tinder, sabe, que é muito engraçado, né? Ver os vídeos de TikTok analisando os perfis de Tinder em que você tem um homem heterossexual, cis, geralmente branco, dizendo as 30 coisas que ele suporta ou não suporta numa mulher. Né? É maravilhoso, né? Isso, assim, é um tratado sobre o patriarcado, mas enfim. Mas todos nós, a gente acaba fazendo um pouco disso, que é eu quero isso, eu não quero aquilo, eu suporto isso, eu não suporto aquilo, como se, número 1, a gente soubesse tudo que a gente quer. Como se a gente entendesse o nosso desejo, como se a gente não carregasse o estranhamento dentro de si e como se a vinculação não viesse também pela via do negativo e do desconhecido. Como se a gente precisa saber tudo sobre o outro para a gente conseguir se relacionar. O que não é verdade. A gente precisa de uma camada de mal-entendido. O que o diálogo numa relação tem o poder de fazer? Abrir essas possibilidades. Abrir, inclusive, o caminho da alteridade, que é a gente entender e aceitar que o outro nos desconhece, que o outro se desconhece e que a gente se desconhece. Como é que a gente vai fazer tudo isso conversar? E essa é a complexidade maravilhosa de uma relação. Sou suspeito para falar, gosto bastante desse tema. Mas se a gente não consegue abrir um pouco dessa perspectiva do que é uma vinculação e do trabalho que dá. Sim. E do quão complexo vai ser, a gente fica num grande jogo de acerto e erro. Essa é a pessoa, essa não é a pessoa, essa é a pessoa, essa não é a pessoa. E aí eu abro o Instagram e tem uma série de posts que estão me dizendo o tempo inteiro assim, se essa pessoa não te vê do jeito que você é, essa pessoa não é pra você. Ou esses coaches de relacionamento que ganham milhões passando listas de o que você tem que fazer para conseguir um homem de alto valor em 12 semanas. E como se tivessem passos prontos, né? E aí eu acho que uma coisa que me angustia muito é o quanto a gente passa mais tempo tentando entender do que sentir. E te ouvindo falar, eu acho que muitas vezes a gente se perde nesse lugar, que é deixa eu entender
em que caixinha eu coloco essa pessoa, para onde essa relação tá indo, o que significou essa mensagem, e aí você printa a mensagem, manda no seu grupo de amigas de WhatsApp, para todo mundo discutir o que significou a mensagem do cara, o que você tem que responder, e até quando o diálogo vem, ele é muito intermediado pela tecnologia, poucas vezes no ao vivo, e sem um espaço de escuta mesmo, né? Porque eu já entendi o que você quis falar, e já chego lá a partir da minha interpretação, que talvez nem seja aquilo, ao invés de só sentir, deixa eu ver como reverbera isso em mim, como é que é esse encontro, sem eu ter que stalkear a pessoa, sem saber onde isso vai dar. Você acha que a gente está com uma menor capacidade de lidar com o imponderável, porque a gente sente que tem mais controle na vida? Porque hoje em dia, é isso, você vê... talvez a previsão do tempo não seja o melhor exemplo, porque sempre falha, mas, por exemplo, eu tenho uma afilhada diabética, você vê no celular real time o nível de insulina com a maquininha, você pede o negócio da China e traqueia de onde vem, você divide sua corrida do Uber. E aí como é que você vai lidar com o não entender e com o imponderável de um encontro amoroso? Essa é a cilada histórica em que a gente está. Como é que a gente consegue abrir espaço para o que não está claro, não está óbvio, não está dito e tem que ser sentido? E que só sentindo a gente vai conseguir, talvez com muita sorte de trabalho, nomear para dar conta do que está acontecendo. Tem aquela... É uma das imagens que eu acho mais interessantes do Freud, que é aquela imagem de que... sobre uma análise, né? A gente pode entender uma análise, saber o que é uma análise, planejar uma análise, até começar a ir toda semana lá no consultório. Mas entrar em análise é outra coisa, né? É como uma viagem de trem. Um passageiro pode planejar uma viagem maravilhosa, mas até o momento que ele está sentadinho no trem, na primeira hora de viagem, não está viajando. Isso é uma relação, né? Isso é um vínculo. A gente pode ler muito a respeito, a gente pode saber muito a respeito, mas é também o não saber que se conjuga e se apresenta numa relação que a gente vai ter que lidar, porque, vamos lá, né? É aquela outra frase sobre como a família é um caldeirão de loucuras, né? E uma relação é um pouco disso. E como é que a gente vai conseguir navegar essa incerteza? Aí que está o ponto, né? Como é que a gente navega incertezas num mundo que já está tão incerto, né? Será que eu tenho tempo para isso ali, na intimidade? Não só eu e esse outro, ou eu e esses outros, né? Depende do modelo, da configuração, são tantas, né? O que a gente sabe é que os modelos que nos foram dados não são mais suficientes, mas a gente também não sabe muito o que construir a partir daqui. E vamos tentando, e vamos negociando. Mas eu acho que talvez a gente esteja tendo tanta dificuldade de saber como construir, porque a gente não está lidando com as nossas incoerências, né? Eu vejo muitas pessoas que tentam abrir relação, elas lidam mal com o próprio ciúme. E aí quando você vê grandes pesquisadores de relações abertas, de poliamor, de não monogamia, tem um lugar de que você tem que entender que as relações vão ser recombinadas, que você vai se haver com os seus ciúmes, com a vontade de desfazer todos os combinados que você fez. E a gente está esperando novos formatos que estejam prontos e que resolvam pra gente, ao invés de sermos mais resilientes para lidar com conflitos. Porque acho que a gente está lidando menos na vida, talvez a gente está mais acostumado também a isso. Você não precisa levantar para ligar a televisão, você quer assistir 8 episódios da sua série, você vê. Você quer falar com 18 pessoas ao mesmo tempo no aplicativo, você nem precisa gastar o dinheiro do Uber, do gin tônica com a tônica quente, o gin falsificado. E aí, na hora que você precisa entrar, como é que faz? Para lidar com a sua incoerência dentro da própria relação, né? O Han tem essa imagem que eu gosto muito, né? De uma sociedade de cantos arredondados, né? Uma sociedade paliativa em que a gente vai tentando tirar a fricção. E achei interessante que você foi buscar o exemplo do comércio online, né? De como se rolou um casamento meio esquisito, em que a gente não sabe se a gente está selecionando o nosso próximo match, como a gente está comprando uma coisa na Shopee ou vai assistir no Netflix, né? Não sei Exatamente. se pode falar o nome das marcas. E o curioso disso é que é uma tentativa muito grande de eliminar a fricção em prol desse grande ideal que paira no ar, que é o dos amores leves. E muitas relações não monogâmicas, isso é assim, na clínica, se eu pudesse te contar, assim, isso chega na clínica, assim,
eu quero uma relação não monogâmica porque eu quero uma relação leve. Que é uma relação leve, né? Que vocês falam muito isso no Paixões Bloqueadas. No Paixões Bloqueadas, eu quero trazer pra cá mesmo esse papo. É uma não relação. Por quê? De novo, uma relação leve na cultura de massa, pelo menos, como vai circulando, né, nas redes principalmente, essa ideia de uma relação que ela não tem o negativo, que ela não tem o mal entendido, que ela não tem o conflito. Como se o conflito não fosse exatamente a grande ou as grandes oportunidades de transformação de um vínculo. O que é tão interessante numa clínica vincular ou numa clínica de casais, por exemplo? É a confusão. A gente vai trazer a confusão. E a confusão é a grande oportunidade que a gente tem de jogar os sentidos pro alto e falar, vamos criar novos sentidos. Aqui, essa tríade. Bora. Isso é também uma relação, né? Como é que a gente usa o conflito exatamente para que o vínculo consiga se transformar? O que é uma relação que não anda? Bom, acho que tem uma relação bloqueada, mas tem também as relações quando elas acabam. Por que acabou? Porque o vínculo perdeu a capacidade de continuar se transformando. Solidificou. Perdeu, não tem mais futuro. É algo que só sobrou passado, talvez algumas ideias. Talvez um presente que está muito rugoso, difícil, mas a gente não consegue enxergar como esse vínculo pode se transformar. Aí acabou mesmo. Mas será que as pessoas ainda querem transformar? Porque eu vejo, às vezes, quase que tem um julgamento moral da pessoa que fala que tá na crise do casamento, mas que resolveu tentar de novo, como se as pessoas olhassem e falassem, covarde. Ah, acomodada. É o oposto, sabe? Acho que talvez na geração dos nossos pais, a decisão de separar fosse o fracasso. E hoje eu vejo que para muitas pessoas, principalmente do mundinho esquerda desconstruído, assim, da minha bolha da qual eu pertenço, isso, Pinheiros, Santa Cecília, sério? Que você vai tentar de novo? Como se fosse um ato de covardia e não de amor e coragem. Porque, afinal de contas, voltando para o consumo, hoje em dia compensa mais você comprar o próximo iPhone do que consertar o 13. Então, por que você está tentando consertar? Esse é, de novo, né? Como se o conflito fosse um sinal de problema. Então, sai fora. Tá errado. Obsolescência, né? Quando é que a gente começou a agir assim nas relações? Por que você sente que essa dificuldade de lidar com o conflito veio? Essa é longa, hein? Temos tempo. Ó, vamos para outro pedaço. Sim. Política. Polarização. O que isso nos diz? Que a gente anda com muita dificuldade de tolerar a diferença. Não é um sinal de saúde mental a gente ter numa perspectiva psicossocial, a gente tem uma sociedade hiperpolarizada, em que é garantido e caprichoso, fla-flu, esquerda-direita, e a gente não consegue conversar, e a gente não consegue tolerar as nossas diferenças. Do que isso é sintoma? De uma certa outrofobia. Tem tanto eu no nosso tempo que a gente tem pouco espaço para o outro, como um sujeito. Um sujeito que tem todas as suas idiosincrasias, todas as suas questões, todos os seus problemas e todas as suas maravilhas. Aí o outro tem que ser o quê? Uma cópia, tem que ser igual. Né? No mundo LGBT isso é interessantíssimo, né? Tem o meme, né? Do boyfriend twins. Sim. Né? Os namorados que parecem gêmeos. Né? Quantos conteúdos, né? Sobre, então eles se vestem igual, eles fazem igual, eles pensam igual. Em que momento histórico dá pra gente pensar, tem muita gente boa refletindo sobre isso e tentando aprofundar. Mas a partir desse momento em que a gente vai tentando tratar o mundo como um grande mar de mesmice. Essa é a cultura do match. De novo, como se existisse alguém que encaixasse pra você, exatamente porque a gente gosta das mesmas coisas. Eu acho uma loucura. O OkCupid, quando ele virou aplicativo, ele se dizia um aplicativo muito diferente porque ele dava o percentual de compatibilidade de você com a pessoa. E no fim é isso. O que determina, né? Vocês dois acordam cedo, arrumam a cama quando acordam, votam em tal pessoa, gostam de verde, azul e vermelho. Então você está procurando um espelho e não... E aí não trabalha na diferença. Não vamos lidar com esse negócio. Isso está errado. Claro, estou exagerando, né? Sim. O que a gente vê na experiência prática é sempre mais complexo que isso, mas
Eu acho muito bom esse ponto que você está batendo, porque a gente vê isso inclusive nas amizades. O que a gente vem acompanhando? E principalmente uma população mais jovem, uma dificuldade muito grande de estabelecer e manter amizades. A gente fez um episódio sobre isso também, chama Melhores Amigos, que é um pouco sobre... Tem muita coisa, um falatório muito grande sendo circulado sobre como é que eu termino e como é que eu começo. Como é que eu me ligo e como é que eu me desligo. Não que a gente anda muito bom nisso, né? Bench, ghosting, né? Uma série de coisas que, assim, nem a perda a gente está conseguindo dar direito. Mas como é que eu cultivo e mantenho? Como é que eu trabalho em alguma coisa? Não, mas isso é fracasso. Porque é a gente encarar as relações numa lógica de consumo. E não tem milagre. Se a gente é tão atravessado pelo consumo de uma forma geral, é claro que isso está dentro de nós. A mentalidade... O que é um bom consumidor? Vamos na gênese. Um bom consumidor não é alguém que sabe comprar. Um bom consumidor é alguém que sabe descartar. E que compra sempre. Que não vai parar de comprar, porque é isso que faz a máquina girar. Ai, mas a esquerda, que isso, papo chato. Bom, pode ser, mas esse registro está em nós. E a gente está usando isso nas relações. Como é que eu mantenho alguma coisa? Não mantém, bloqueia. Imagina, vai perder pra seu quê? tempo. Vai falar com alguém, vai discutir com alguém, imagina. Xinga, cancela, faz qualquer coisa. Tô meio pessimista agora. Não, mas eu concordo muito com você. Eu falo muito sobre a importância da educação afetiva, porque acho que é uma loucura que a gente tem educação física, educação financeira. Até outro dia eu estava lendo uma matéria bem interessante sobre como a nossa... E que pra gente isso parece óbvio, mas para as pessoas aparentemente não. Como a saúde das nossas relações determina a nossa saúde financeira. Então, quando você está com conflitos na sua família, com seus amigos, com seu companheiro, companheira, você tende a gastar mais, você age por impulso, ou você, quando você está tão descrente das relações, você também não investe nada, e você não arrisca, e você não compra nem a passagem para ir de ônibus para o litoral. E a gente trata do dinheiro, e daí o que as pessoas falam? Não, então para cuidar do seu dinheiro você tem que ter um planejamento financeiro. Só que antes do planejamento financeiro, ou junto com o planejamento financeiro, talvez a gente tivesse que aprender a amar. E eu sinto que parece que falar sobre educação afetiva, sobre manutenção de relação, é tirar a mágica do amor. Tem um livro que eu adoro, que é o Arte de Amar, do Erich Fromm, e ele faz o paralelo do amor com a arte. Ele fala, ninguém acorda e toca o piano, a nona sinfonia, porque baixou em você. Você vai ter que praticar, você vai ter que ter disciplina, paciência, foco. E são coisas que a gente deveria aplicar nas relações, mas parece que quem tem que trabalhar nas relações é porque quem não sabe fazer a mágica. O cinema ensinou a gente assim, né? Eu brinco que eu mandaria a conta da minha análise para Hollywood, porque quantas histórias eu já não esperei que fossem assim, cruzei no aeroporto, sentei no avião, tivemos um overbooking, e foram meses de uma relação com um cara horroroso, porque eu estava sustentando aquela fantasia. O ideal saturado. Essa é uma resposta para a tua pergunta, né? Quando que a gente passou a lidar com tudo isso? Quando a gente saturou os ideais. Quando a gente passou a operar nessa lógica de tudo tem que ser perfeito, imbatível, maravilhoso, todo dia. Filme de Hollywood. Só que o filme de Hollywood é ótimo, né? São 2 horas. E termina quando eles casam, né? Exato, que assim, bom, como é que a gente vai... Aquela tríade do Linklater é muito boa nesse sentido, né? Do antes do amanhecer, do entardecer, que é... Bom, e aí? Como é que a gente vai lidar com essa parte aqui, que é onde eu quero que o filho estude? Como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente vai discutir isso? Eu sei que você gosta da Esther Perel, né? E ela tem uma frase que eu acho muito boa nesse sentido, que é: qual foi a última vez que você leu algum livro ou consumiu algum conteúdo sobre como trabalhar nas suas relações? Há um trabalho relacional, né? As relações dão trabalho. E aí, a cilada é essa, né? A gente é uma espécie muito curiosa que sem o outro a gente não vive. É a imagem do Schopenhauer tão maravilhosa, né? Porco-espinho, no inverno. Perto demais, fura, atravessa a carne. Longe demais, morre de frio. Então, uma era de intimidades frias é uma era em que a gente está lutando bastante com a nossa natureza.
lutando bastante com a ideia de que a gente precisa do outro, a gente é essa espécie muito curiosa que até pelo menos os 10, 15 anos de idade a gente precisa de outro cuidando da gente. Então, sim, a gente adoece muito nas relações, mas a gente também se cura nas relações. E a gente precisa das relações para a gente conseguir entrar na linguagem, para a gente conseguir se ver como, se constituir como um sujeito. Né? Você estuda psicanálise, você sabe do que eu estou falando. Aquela imagem maravilhosa de quando uma criança se olha no espelho, ela entende: eu não sou só essa soma das partes, eu sou alguma coisa que aquele outro ali está vendo. Isso é uma coisa que eu milito muito, que é sair desse lugar também de um pensamento neoliberal de enquanto você não se amar, ninguém vai te amar, e é sua responsabilidade o amor próprio. E eu sempre trago esse olhar, assim, você não se entendeu como pessoa sozinho. Uhum. Então você não vai se amar ou reaprender quem você é sozinho. A gente precisa de outros olhares, da interação, desses outros que estão aqui comigo. Mas parece que a gente, de novo, buscando um controle. Então, assim, já que as relações eu não estou conseguindo controlar, eu vou investir toda a energia em mim, no meu trabalho, para enriquecer, no meu desenvolvimento pessoal. E aí sim as coisas vão dar certo. Imperativo do auto-amor. Né? Ame-se acima de tudo. E quem não te amar o tanto que você ama a si mesmo, tá fora. Ou se não é alguém que te trata como uma rainha ou como um rei, então... Gente, peraí. Maria é homem, né? A gente pode mais que isso. Por favor. A gente pode e a gente merece mais que isso. A gente merece os percalços das relações. Porque, de novo, eles também trazem pra gente muita coisa. Sobre nós mesmos, inclusive, né? Então, acho ótima essa militância, né? Acho que o trabalho que você vem fazendo é nessa direção, né? De, bom, vamos falar sobre isso. Vamos resgatar essas conversas. E que elas não sejam só, amiga, ele te merece ou ele não te merece. Exatamente. Isso é muito pouquinho. Não vai se humilhar. Essa eu acho maravilhosa. Que é, bom, mas... qual relação humana não está permeada pela lógica sádica masoquista? Jogos de poder. Isso está em todas as nossas relações. Não, todo mundo tem que ser igual, tem que ter o mesmo poder. Bom, tudo bem, a gente pode discutir como que vai ser a dominação, como vai ser a distribuição das tarefas, patriarcado, misoginia. Bom, aí é vasto. Mas não há relação que não esteja permeada por jogos de poder. Da mesma forma que então a porcentagem do OkCupid vai te dizer: mas a gente não ama igual, a gente não ama na mesma porcentagem, a gente, né, a libido, nossa energia vital e nossa energia de investimento, né, ela não é um recurso infinito e ela não é um recurso igualmente distribuído. E nem um recurso constante, né, porque eu sinto que a gente tem lidado muito mal também com as oscilações. Então parece que a gente quer buscar um padrão e qualquer alteração desse padrão significa que algo deu errado. Então, não. A gente começou a sair, estamos saindo, a gente se vê 3 vezes por semana, manda mensagem todo dia. Nossa, o André não me manda mensagem há 2 dias, algo está errado. Ou esse jantar que a gente teve, as conversas foram meio truncadas, algo aconteceu. E aí você espera uma lógica cartesiana do outro e da relação que não existe. Muitas vezes a gente está pulando fora, já prevendo o pior. Eu sinto que a gente também vive quase que num estado de estresse pós-traumático coletivo, onde eu tô sempre buscando indícios de que o terremoto tá para acontecer e eu preciso fugir. E na verdade foi só uma oscilação, foi só uma brisa que passou. Ou talvez vai precisar do terremoto, né? Vamos precisar atravessar esse terremoto juntos e talvez é isso que vai fazer esse vínculo valer a pena. Porque a vida é isso, né? A vida não é uma sucessão de dates perfeitos e viagens maravilhosas, né? A vida é, bom, alguém ficou doente. Perdi alguém. Atropelaram o meu pet. Perdi o emprego, né? A vida tem disso tudo. Então, como é que a gente não vai investir nos percalços ou segurar os percalços de uma relação se a vida nos oferece tantos maremotos e tantos tsunamis? Eu acho que esse é uma... Na clínica eu acho muito interessante, Carol, quando vem assim: o primeiro date foi um fracasso. Que ótimo. Bom, e o segundo? Vai trazer o quê? Porque a gente já pegou então as expectativas, jogou pra cima e agora vamos ver o que vem. Porque é um pouco o resultado disso, né? Eu tô com a tua pergunta na cabeça o tempo inteiro. Quando é que foi que a gente... Bom, ideais saturados. Muito bom. 2, expectativas inatingíveis o tempo todo sobre tudo. Porque a vida é um grande show.
Porque um date perfeito tem que caber num vídeo de 2 minutos todo editado no TikTok. Se não for isso, joga fora, não presta, não serve. Gente, isso é um delírio. Sim. Então, assim, o primeiro date foi ruim, ótimo. Essa é a vida, né? Cheia de coisas que não dão certo, que não são do jeito que a gente gostaria. Claro, há idealizações. Sem fantasia não tem vida também. A gente precisa de um pouco de ilusão. E o amor é o flerte com o enlouquecimento exatamente porque... Nossa, parece que o mundo agora é de uma outra cor. Mas não vai ser isso o tempo todo, né? A gente vai ter inconstâncias, né? E aí, como é que a gente vai navegar e como é que a gente vai principalmente falar disso? Acho que aí tá um show. E viver isso, né? Porque te ouvindo falar, eu penso que eu acho um grande contrassenso que um dos TEDs mais vistos do mundo é O Poder da Vulnerabilidade, da Brené Brown. E muita gente enche a boca para falar do poder da vulnerabilidade, mas eu não sinto que as pessoas estão mais vulneráveis umas com as outras. Por que isso? Porque parece que assim, é uma grande bandeira, vamos gente, todos precisamos ser. E ninguém está sendo. Tem um jogo meio maluco que a gente vem jogando, principalmente nas redes sociais, em que a gente fica repetindo, né, esses mantras. Então isso é muito importante, isso é muito importante, isso é muito importante. Bom, isso é muito importante, mas, de novo, planejar uma viagem, viver uma viagem. Agora vamos bancar esse negócio. Porque tem essas rasteiras que a gente vem dando na cultura de massa, né, que é... Isso tudo, é muito importante ser vulnerável. Ok, mas e aí quando eu me exponho, quando eu me coloco? Bom, aí eu sou cancelado, aí eu sou tratado como alguém que não está à altura da minha melhor versão. Aí se você acordasse às 5 da manhã todos os dias e fizesse a rotina de skincare e fizesse toda a rotina de wellness, aí você não estaria assim. Esse é teu problema. Tá. Bom, aí... O embate é Christopher Lasch, né? Assim, a era do narcisismo. O embate é esse. Não vai caber no mesmo mundo ou nas mesmas subjetividades a ideia de que eu tenho que ser minha melhor versão e a ideia de que eu tenho que ser vulnerável. A gente vai ter que escolher. Esse é o cálculo básico do neurótico, né? Sim. O tempo inteiro eu não quero perder nada. Não, e aí eu achei maravilhoso que saiu uma pesquisa do Bumble de tendências para 2024 e uma delas é o final... o fim da era do autodesenvolvimento. Então as pessoas falando, chega, cansei, não quero ser minha melhor versão, não quero alguém que me dê conselhos construtivos. Então você sai com o cara que fala, não, tá linda, mas se você emagrecesse 2 quilinhos ia ficar melhor ainda, vamos correr comigo, que aí a gente vai dar uma secada juntos. Não quero, estou exausto. Mas eu sinto que apesar da gente estar falando, né, estou exausto, a gente ainda tá performando. Claro. Estou exausto, então, por favor, um Venvance para eu retomar aqui minha energia e voltar para performance. Aí é isso, né? O desempenho continua em nós. O hiperdesempenho continua em nós. Como é que eu vou conseguir viver uma vida útil? Útil no sentido de transformar todos os momentos do meu dia em trabalho. E aí a gente vai lá pro comecinho da conversa, né? Por que os relacionamentos não deslancham, né? Ou não vão pra frente e tal? Enfim, é uma premissa que a gente pode discutir muito, né? Não, eles vão, não vão, como é que vão? Mas tem uma coisa que é... Por isso que eu repito sempre essa frase da libido. A nossa energia vital não vai dar para trabalhar 10 horas num dia. E ainda dá para investir nas relações e ter as conversas difíceis e falar sobre os nossos sonhos e... Não dá. Porque... O tempo é finito, porque a nossa energia é finita e porque a gente vai precisar escolher um pouco melhor como é que a gente vai... Bom, mas enfim, o mundo é muito difícil que a gente vive. Por isso que tanta gente está deprimida, tendo burnout, crise de ansiedade, pensamentos intrusivos, né? O meme do momento. Porque é uma configuração em que a gente está operando que é um empuxo massivo ao adoecimento. Muita gente boa pensando nisso de várias formas distintas. Bom, mas tudo bem. É isso que a gente tem. Como é que a gente vai lidar com isso de uma forma que a gente se dê conta de que a gente merece mais do que estar hiperidentificado com o cansaço e com a exaustão? Porque senão é muito chato também, né? Como é que a gente vai deixar o discurso da exaustão nos roubar o direito à fruição? Isso é
Isso é o que me faz levantar da cama todo dia, né? Como é que a gente vai lidar com isso? Mas, ao mesmo tempo, vamos lembrar, né? Brasileiro, né? Eu acho esse dado muito interessante. Você sabe que a gente estuda bastante a relação das pessoas com a internet, como é que isso afeta a nossa subjetividade, as nossas relações, identificações e o consumo. O brasileiro, se eu não me engano, Carol, a gente tem 9 horas diárias de internet. 9 horas. Pensando que uma pessoa durma 5, que já é pouco. A gente é mais que os ingleses, que os britânicos e os japoneses juntos. Periferia do capital, né? É aqui que o experimento real está acontecendo, né? Bom, é uma quantidade de energia nisso muito grande, né? Os 4 episódios da série que a gente vai assistir essa noite e amanhã, ou as 2 horinhas de TikTok antes de dormir, tudo isso cobra um preço, tudo isso nos cansa, tudo isso nos tira a energia, ou é um lugar em que a gente está depositando a nossa energia. Pode ser divertidíssimo, maravilhoso, nada contra, tenho muitos amigos, também tô nessa, tô implicado nesse mundo. Mas a energia que a gente vai ter, né, a disposição que a gente vai ter para os conflitos, para a vulnerabilidade, para a treta que é se relacionar, bom, isso vai estar passando por algum tipo de déficit. E aí eu sinto que a gente, voltando pro imperativo do auto-amor, a gente acha que tá fazendo o melhor pra gente. Porque afinal de contas, eu tô fazendo o que eu quero e assistindo a minha série, cuidando do meu corpo, indo na minha academia. E eu vejo que, na verdade, sempre eu, sem poder assumir que eu tô com medo. Tô com medo de sair e ser um saco, tô com medo de sair, me apaixonar e não ser correspondido, tô com medo de encontrar meu ex-namorado na rua e sentir saudade ou não sentir nada. E aí a gente vai se isolando e achando que tá fazendo esse hiperinvestimento em si, sem perceber que tô com medo de me relacionar. Você acha que a gente tá mais fóbico nas relações? Eu acho que tem... Eu não gosto de culpar a internet por tudo, mas acho que definitivamente ódio e medo são 2 afetos profundamente mobilizados na internet hoje. Muita coisa nos faz sentir medo ou gozar no ódio, gozar no medo, né? E se refestelar um pouco nisso. Mas tem uma coisa mesmo pra gente pensar que é... Como é que a gente vai lidar com essas versões... Primeiro, sempre repito isso bastante, você escuta o Vibes Análise, já me ouviu falar isso várias vezes, mas o medo paralisa a imaginação, né? O medo é um dique psíquico, né? O medo é protetivo, a gente precisa do medo, que é o medo que nos faz, olha, tá uma tempestade louca lá fora, não vou sair de casa, tô com medo, né? E talvez, olha, fez bem, a árvore podia cair, enfim. Mas, ao mesmo tempo, o outro extremo desse espectro o medo paralisa a nossa imaginação, a nossa capacidade de imaginar algo diferente. Bom, talvez encontrei o ex-namorado mesmo e... Nossa, foi legal até. Gostei de ver ele. Ou, nossa, que traste mesmo, né? Me livrei. Olha que maravilha, não tenho mais essa pessoa na minha vida. Mas, de novo, a experiência, ela tá... A gente vai precisar atravessar alguma coisa, né? No caso, o medo para conseguir viver. E a gente vai ter que ir com medo e tudo. Isso, acho que tem um ponto curioso aí. Mas eu penso que tem um outro caminho que é nesse eu, meu, que você descreveu, que é quantas vezes a gente acaba topando versões sintéticas de alguma coisa. Acho que essa ideia, a gente vem trabalhando na Float, o Lucas deu essa ideia de intimidades sintéticas. De que são versões deficitárias de alguma coisa. Por isso que a gente está tão sozinho. Né? É aquela ideia de que assim, amizade é curtir stories e mandar áudio no WhatsApp. Não, não é, porque falta corpo. Se não tem corporeidade, alguma coisa falta no nosso senso de intimidade. A mesma coisa numa relação. Né? A gente assistir série juntos todos os dias, bom, beleza, mas vai faltar um pedaço. A novela é ótima, muito gostoso assistir. Mas o churrasco de final de semana também tem um efeito em nós, porque nós somos seres psicossomáticos. A gente pensa com o corpo, a gente sente com a cabeça. E um não é maior ou melhor que o outro. Enfim, mas estou indo longe aqui. Não, acho maravilhoso. Como é que a gente pode construir intimidade?
Ixi. Gente, esse papo tá muito bom. Próximo episódio. Aliás, já fazendo... inclusive, isso pode ser ótimo. Eu quero convidar o André pra gente fazer um episódio exclusivo Spotify. A gente pode fazer um só sobre como construir intimidade. Vamos nessa. Acho que o tema surgiu aqui. Vamos nessa. Boa. Chamar o Lucas pra conversa. Vamos. Ótimo, vamos lá. Como é que a gente constrói intimidade, né? Acho que essa é uma das grandes perguntas pra nós atualmente, porque o que a gente sabe? Intimidades frias de novo. Ou tem outros termos bons, né, que a gente vem pensando, miséria afetiva, né? Ou como é que nunca se consumiu. Essa história pra mim, cara, eu acho muito interessante, que é assim, nunca se consumiu tanto conteúdo sobre sexo, nunca se falou tanto sobre sexo, nunca se vendeu tanto sex toys, nunca se usou a sexualidade tão intensamente pra vender qualquer coisa, de hambúrguer a viagem. E como é que tantas pessoas se queixam de uma queda significativa na intensidade e na quantidade de relações sexuais? Porque vai pro corpo, né? Tirou o corpo do jogo. Né? Tirou o corpo do jogo. E outra, bom, se a gente tá vendo conteúdo, masturbação, sex toys, tudo isso é interessantíssimo, se a gente consegue usar isso pra fruição da sexualidade. Mas, vamos lá, a gente não tá numa bolha, a gente tá num mundo que tem que trabalhar demais, e tem um monte de coisa, e o filho, a escola, não sei o quê. Milhões de coisas acontecem. Bom, é uma conta que a gente acaba fazendo e uma coisa vai perder. Alguma coisa vai sair de cena. Então eu vou lidar com uma sexualidade mais sintetizada. Mais sintética, mais rápida, mais smart. Ela se resolve. Pensando no smart, no sintético, você acha que esse modo de eternos primeiros dates também é um jeito da gente não furar a nossa projeção narcísica? Porque eu sinto que assim, até o quinto date você sabe qual história da sua família é engraçada e vai gerar uma conexão, você sabe qual playlist funciona, aqueles 3 bares descolados que ninguém conhece que vão ser super interessantes. A hora que começa a intimidade, acabam as cartas na manga. Então talvez ficar nesse eterno começo é um jeito também da gente não lidar com a própria castração desse ideal de eu. Ou pior, né? Desse eu ideal. Desse eu ideal, Que eu tô, assim... Que é interessante esse caminho, Carol, que a gente pensar assim, bom, então são essas playlists, essas histórias, o jeito que eu vou usar o cabelo, o vestido, ou a camiseta, ou... É isso que faz o outro gostar de mim. Quem disse? Quem disse? Não, na verdade é que você passou metade do date rindo com feijão no dente. E isso o outro olhou e falou, achou uma graça. Não acredito que ela tá assim. Ou, bom, você apareceu naquele dia de um jeito que nunca vi ninguém entrar nesse restaurante desse jeito. E é isso que fixou. E claro, várias vezes a gente não sabe, né? A gente não faz a menor ideia, né? Anos de análise até chegar, nossa, foi aquela cena, foi aquele momento, ali clicou. Então isso é essa dança de palavras que a gente fez rapidinho, né? Eu ideal, ideais de eu. Eu gosto sempre de lembrar que o eu ideal é um só, ideais de eu estão distribuídos no mundo. Então são várias coisas, várias características que estão em vários lugares. E essa é um pouco da magia da vida. Essa é a forma que a gente tem de tentar se recuperar da pior queda que a gente sofre, que é a quebra do narcisismo, né? Sim. Não sou... Aí vamos lá, né? Ambiente ideal, seguro, parentalidade bem feita, tal. Em algum momento a gente acredita na vida que a gente é aquele floco de neve, que não tem ninguém igual. E que a gente é muito amado. A gente é mais amado que tudo. A gente é o objeto perfeito. Até o dia que a gente descobre que não. A mamãe gosta de trabalhar, né? Ou não, a outra mamãe gosta de sair. O cachorro é muito legal, o irmãozinho é muito legal. Bom, a gente cai. E a gente nunca se recupera, né? Essa é a verdade, cá entre nós. Sim. A gente nunca se recupera dessa queda. A questão é, bom, a gente vai pro mundo. Então o mundo vai me dar coisas parciais. E acho que esse é o jogo, sabe, Carol? De pulsões totais e pulsões parciais.
essa ideia de que o date vai ser perfeito, ou os 5 primeiros dates é o que vão garantir, isso é totalizante. Por isso o ideal saturado. Não, então é isso é o tudo, isso é maravilhoso, isso é perfeito. Não, mas peraí, vamos parcializar um pouco. Pulsões parciais, está em outros lugares, tem outras formas, tem outras possibilidades e talvez não seja esse jantar nesse lugar incrível. Talvez seja ali o pastel que a gente vai comer na feira. E esse foi o momento que assim, nossa, ele me contou um negócio que me fez brilhar mesmo. Ali eu senti alguma coisa diferente. Sei lá. Lindo isso. É o imponderável, né? E eu queria falar um pouco sobre a castração, sobre o nosso medo da castração. Você acha, voltando até pro começo da conversa, né? De sempre tem alguém melhor e que pode me oferecer mais. Você acha que talvez parte da dificuldade da gente manter relações seja a gente não querer ser castrado? A gente tá lidando pior com a castração? Essa é difícil, né? Porque pior ou melhor... A gente tem uma... O jeito que a gente vai... Enfim, né? Estamos aí numa psicanálise bem freudiana raiz, né? E bem clássica. Tem gente que tenta mexer um pouco dessa ideia. Mas pode trazer outras coisas. Acho que dá pra gente pensar assim. Eu vou arrastar para um campo que até é um campo que influencia cada vez menos a minha clínica, mas que eu penso bastante teoricamente nessa direção, que é... Sempre vai faltar alguma coisa. Vamos aceitar isso, vamos combinar isso. A falta nos constitui. Lacan, aula 1. Então, a gente não é perfeito. A gente não vai conseguir tudo, a gente não vai ter tudo. A gente não vai ser tudo pra ninguém. Sabe aquela ideia, assim, de então eu sou o maior amor da sua vida? Não vai ser. Porque não tem, porque não existe, porque não dá. Né? Essa condição é uma das nossas maiores fontes de infelicidade. Que isso está no coração das... Né? Freud mostra na civilização quais são as maiores fontes de infelicidade para nós. Essa é uma delas. Bom, a gente está num tempo em que a gente está muito bom de inventar tudo que a gente pode para negar isso. Não é à toa que a gente anda tão... O que me preocupa um pouco é que a gente anda tão obcecado por golpistas. Olha que interessante. Por gente tão perversa. Como chama? Golpista do Tinder. Golpista do Tinder. A Ana Delvey. O cara que deu o golpe, o truque, não sei quem. A Kate. A coach. A coach. Por que a gente está tão fascinado por essas figuras? Que assim, se a gente escuta um pouco mais atentamente o que essas figuras estão fazendo, essas figuras estão negando a lei. Estão se colocando acima da lei. A lei é para os outros. A gente está elegendo essas pessoas, né? O que é mais preocupante. Por quê? Tem um fetiche pairando em cima dos perversos. O que o perverso faz com a castração e com a falta? Né? Eu gosto de olhar mais pela falta. O perverso se coloca acima da falta, acima da lei. Isso é pra vocês. Eu tô nesse jogo não. Eu tô muito acima disso. Isso é uma estratégia. Qual que é a outra estratégia? Muito histérica. Que é objeto, 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 objeto nunca é o suficiente. Troca, 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 tem outro, tem outro, tem outro, tem outro e a gente vai conseguir. E aí tem indústrias inteiras, né, colocadas nesse lugar. Falta que falta, imagina. Sérum, vai melhorar tudo. Falta que falta bolsa, perfeita, maravilhosa. Tem outra, mês que vem mais uma, depois outra. Falta? Não. Se você tem esse telefone, esse smartphone, o mundo, outras cores pra você. Você acha que o aumento de compulsão como sintoma tem a ver com isso? Eu acho que tem a ver com a nossa dificuldade de aceitar perdas. Com certeza. O que vai quebrando, né? O nosso senso de o que eu boto pra dentro e o que eu boto pra fora. O que eu... Fordar, né? Freud lá no raiz, assim, como é que eu tolero presença e ausência. Né? Quem trabalha com crianças tem enfrentado grandes desafios nessa direção, né? Como é que a gente trabalha com as crianças essa ideia de separar e de juntar de novo. De ter, por exemplo, uma história que ela é contada toda noite, mas ela vai ser contada de jeitos diferentes a cada noite. Porque o adulto lembra de um detalhe, conta de um outro jeito, cansou dessa história, vamos para outra. Como é que eu ensino isso para a criança que está fixada no YouTube?
play, pausa, volta, de novo, outra vez, mesma história, né? Não tem perfeição, né? Não tem todas as coisas que você está listando. Mas enfim, estou indo longe aqui. Mas só para voltar um pouco para a tua pergunta, acho que a gente anda com bastante dificuldade de lidar com a falta. Com certeza. E a gente escuta, né, não só nos casos clínicos, mas também nos seminários e na prática de muitos colegas, e como que a gente vai criando essas estratégias meio delirantes mesmo, para tentar negar que existe, que está lá e que a gente vai ter que tolerar. Aí no lugar da gente tentar tolerar e lidar com isso, elaborar isso, não, a gente vai investindo então nas outras estratégias. E de novo, as ferramentas que a gente está usando, elas estão posicionadas nesse lugar, Carol. Então vamos pensar os aplicativos são um ótimo exemplo. Essa pessoa, ela é X% perfeita para você. Bom, vou passar daquela página do isso é um absurdo, sim, mas vamos para o segundo ponto, que é então, mas peraí, no lugar da gente discutir as coisas que talvez sejam muito diferentes entre nós e como é que a gente vai tolerar isso um no outro, como é que a gente vai investir isso no outro, é a promessa do match. Não, então não vai faltar nada nessa pessoa, ou tem que faltar um mínimo, mas essa conta não dá nem para fazer, né? Essa é uma negociação que a gente vai ter que fazer dia a dia. Você foi buscar Brené Brown, porque um vínculo é um paciente, né? Assim, dá pra gente pensar no vínculo como uma subjetividade construída, né? Ou alguma Sim. coisa que se cria e que a gente pode pensar que o vínculo também tem a sua falta, né? O que é um relacionamento tóxico? É um relacionamento que está construído num vínculo perverso. É um vínculo que nega alguma coisa, né? Que nega que na constituição daquele vínculo tem um pedaço que a gente não sabe o que é. Tem um pedaço que nunca vai ter. Como é que a gente tolera isso? O que um relacionamento tóxico faz? Não, a gente nega isso. A gente nega, por exemplo, na porrada. Não vai faltar nada. Ela não vai olhar pra ninguém. Ela vai olhar só pra mim. Se ela olhar pra alguém, violência. Grave, né? Gravíssimo. Gravíssimo. Mas indo pra uma versão menos extrema disso. Nossa, me faz muito mal, porque essa pessoa, ela acaba comigo e ela tá dizendo pra mim há 5 anos que se eu perder 2 quilos, aí eu vou ser. E aí ele não me deixa comer, ele fala pra mim que eu tô comendo muita bolacha, que eu já não sou mais o que eu era antes, né? E eu achei muito interessante essa semana do BBB, que rolou essa discussão toda sobre a Yasmin Brunet, e aí dentro do programa, né, ela falou esses dias, né, essa semana, assim, eu não vou comer a bolacha porque o Rodriguinho disse que eu não posso comer a bolacha. Olha a toxicidade desse vínculo que se formou, né? Então, no lugar da gente conseguir tolerar que, olha, talvez, não sei do que ele tá falando, mas o corpo é meu, né? Não, estabeleceu-se ali uma relação que tem alguma coisa ali que coloca esses dois sujeitos para tolerar a possibilidade de que um tá acima do outro. Um tem que ser desse jeito, senão... Bom, isso é achar que vai dar para ser um ideal para sempre, é achar que essa pessoa não pode ter a sua própria autonomia, que ela é um objeto eterno, mas enfim, acho que eu já fui... Nem sei mais onde a gente tá. Maravilhoso. E voltando para os sintomas, né? Você falou da histérica, dessa coisa da histeria. Eu lembro que quando eu fui ler sobre a histeria, teve uma frase que me pegou muito, que é: as histéricas vivem de reminiscências. Ai, que lindo isso. É bom mesmo. Não é? Que não era uma lógica que eu pensava sobre a histeria. E aí eu fico pensando o quanto a gente tem vivido mais reminiscências dos afetos, porque eles são tão interrompidos e vários, e como não era uma relação formal, eu também não me dou a chance de ter uma conversa, ou ela foi interrompida com ghosting, que ficam essas reminiscências e que vão se transformando em sintomas no corpo. E talvez essas grandes doenças psicossomáticas que a gente chama sejam o que o Freud chamava de histeria. Uhum. Você sente que a falta da elaboração dos lutos por essas relações interrompidas tem gerado mais sintomas? A gente vai trocando, né, de sintoma ou criando novas formas de converter. E
Eu gosto sempre de respeitar o sintoma, né, Carol? Porque o sintoma é uma solução de compromisso. É alguma coisa que, na negociação diária que acontece entre corpo e mente, produziu-se algo que vai jogar o indizível para algum lugar. Eu acho que a nossa dificuldade anda exatamente em elaborar isso e pegar o indizível. O que é o tratamento da histeria? Vamos falar, e falar, e falar, talk and cure. Né? Até a gente conseguir, de alguma forma, criar outra solução, né? Dar outro destino. Vamos para outro lugar. E é por isso que o ghosting é tão grave, né? Dar a perda para o outro é um jeito de prender todo mundo nesse jogo. Porque tanto quem aplica quanto quem recebe, claro, a gente está sempre pela perspectiva de que quem é ghosted está sofrendo ali um negócio muito violento. E muitas vezes está mesmo. Mas quem está se apresentando para o outro como um fantasma também está se prendendo ali, né? Vamos lembrar que o fantasma é um espírito que está preso. Sim. Então, a gente vai criando outras formas ou variando um pouco as formas da gente exercitar essas reminiscências ou até a gente converter isso em algum lugar, né? Que não necessariamente tá legal, né? A gente pode achar muito engraçado ou bonitinho quem tá postando o dia inteiro e falando milhões de coisas ali, preso numa relação que não conseguiu se articular, ou alguém que tá acumulando, ou alguém que tá compulsivo por alguma coisa, mas também são conversões, né? Tem alguma coisa ali que tá presa, né? Ou tá mal digerida, e como é que a gente consegue liberar ou libertar isso de algum jeito, né? Aí suspeito, né? Mas aí vamos falar, vai ter que falar muito. É preciso falar. Tem uma imagem no Paixões Bloqueadas que eu gosto bastante, Carol, que é assim, na clínica chega muita gente com tudo meio empacotado, né? A gente tá meio acumulador de afeto, que eu acho que é uma forma da gente olhar para a histeria hoje, mas que é como se a gente não precisasse lidar com as coisas, a gente só enfia dentro de uma caixa e joga dentro do psiquismo. E aí a gente vai virando uma espécie de armário entupido, né? Não é à toa que a gente acha a Marie Kondo tão interessante. A gente tá acumulador mesmo, de traumas, de tudo. Afetos, de tudo mesmo. Não vamos elaborar isso, não, deixa pra depois, não tem tempo, ou isso é muito complicado, ou isso é muito chato. Imagina, tem coisa muito mais interessante pra fazer. A fila anda, deixa isso pra trás, já foi, tem um próximo. Não, espera aí. Perdeu. Vamos ter que falar sobre o que perdeu. Porque se a gente não pega um pedacinho do que perdeu e guarda, e deixa o resto ir, a gente tenta guardar o negócio inteiro. E aí que adoece, né? Aí a Luta e Melancolia é outro texto maravilhoso do nosso amigo. Porque aí eu acho que é isso, a gente tem essa ideia de que elaborar, esquecer, virar a página, partir para outra. E, na verdade é ressignificar. Acho bonito isso do poder guardar um pedacinho. Eu falo que a gente tem que ter um altar simbólico dentro da gente. Tem coisas que foram bonitas ou que foram doídas mesmo, mas que essas pessoas vão estar aqui dentro da gente. É boa essa imagem mesmo. A gente carrega um pedaço, né, do outro. E pra gente terminar com um pouco de otimismo, porque eu acredito, tem até um neon em casa, eu acredito no amor. E eu brinco até que eu sou discípula da Bell Hooks, eu adoro o olhar dela e esse convite da gente pensar no amor como um verbo. O que você sente que a gente poderia transformar em ação para fazer essa manutenção, para começar a trabalhar esse durante, para que as relações, o amor seja mais possível, como é o nome desse canal? Acho que eu soltei um pouco isso meio correndo ao longo da nossa conversa, mas eu acredito bastante nisso e a minha prática clínica tem ido cada vez mais nessa direção, que é como é que a gente vai enxergar o conflito como uma oportunidade de transformação, ou várias oportunidades de transformação. Então, amores possíveis são amores que bancam o conflito. Você falou da Brené Brown e tem aquela fala dela no podcast do Tim Ferriss, eu acho. Eu acho tão interessante que ela fala assim, olha, tem dia que eu chego em casa e eu consigo dar 20%.
troco essa ideia com meu parceiro e digo, você dá 80 hoje, porque hoje eu só tenho 20. E dá pra olhar isso, nossa, como ela é mesquinha, como ela é egoísta, como ela é inconstante, tem que ser 50-50. Tem tantas formas a gente criticar essa história, mas o que esse sujeito está nos dizendo é um pouco assim, como é que o funcionamento dela, psíquico, para conseguir navegar a inconstância, a incompletude e a imprevisibilidade radical de um vínculo. E a falta, né? Porque o que eu acho bonito dessa fala dela é que ela fala, e às vezes eu falo que eu só tenho 20 e o meu companheiro fala, eu só tenho 30. E aí a gente vai ter que lidar com os 50 que faltam. Com um pedaço, o rombo que vai ficar aqui. E vai ter, então acho que tem essa... O que eu tiro dessa história, dessa pequena vinheta não clínica, é a ideia de que o conflito se apresenta sempre. E é um jeito da gente olhar para as nossas vidas e para o vínculo que a gente sustenta juntos e talvez encontrar novos sentidos. Usar o mal-entendido para se desentender e para se entender de outras formas, né? Encontrar nessa grande confusão que uma relação pode ser um novo jeito de navegar a vida, né? De navegar o mundo. E acho que tem esse apelo, né? Que eu faço muitas vezes no Vibes em Análise, na clínica e nos trabalhos que a gente tem feito, o Lucas e eu, que é banca mais um pouco. Acredita nas relações. Elas têm um poder regenerativo que não é pouco. Né? E nas relações, assim, corpo. Traz para o corpo, traz para a presença com o outro. Acho que o exemplo que você deu, né, de vamos correr todo dia juntos, tal, tem uma parte bem horrorosa, né, dessa história, mas tem uma parte muito boa que é vamos vibrar, né, em movimento, que não é só uma relação, não se constrói só naquele momento de vamos conversar e ter conversas longuíssimas, vamos falar e vamos ter DRs infinitas. Não, também se constrói no silêncio juntos, ou em alguma coisa que a gente experimenta, que os nossos corpos têm a oportunidade de vibrar de uma forma semelhante, né, e de achar outros tipos de sincronia, porque a gente se comunica de muitas formas, inclusive os estranhos que nos habitam. Lindo. André, muito, muito obrigada. É uma honra ter você aqui comigo. Obrigado pelo convite. E vocês aguardem, teremos André e Lucas falando de construção de intimidade.